Hoje é domingo e aqui vai uma reflexão de domingo. Desafio é uma palavra muito utilizada nos dias atuais. Desafios da economia brasileira para este ano. Desafios profissionais, desafios para empresários, desafios pessoais. Mas o que é desafio para você? Algum tempo atrás, eu aprendi num curso que nós deveríamos substituir a palavra problema pela palavra desafio. Mas você sabe por que o desafio se chama desafio e não passeio, brincadeira, diversão? Por quê? Nós estamos acostumados a ver essa palavra desafio sendo usada quase como sinônimo de problema ou dificuldade. Mas qual a vantagem de você chamar um problema ou dificuldade de desafio? Nos esportes, a palavra desafio é usada de uma forma um pouco diferente. Um lutador chama o outro para um desafio. Quando ele faz isso, ele está dizendo: venha lutar comigo se tiver coragem, que eu acabo com você. Isso é desafio. Nesse caso, é fácil de você imaginar. Dois lutadores, um batendo no outro, e no final um deles é derrubado, e o outro é o vencedor. Mas quando se trata de um executivo ou um consultor contratado para recuperar uma empresa, por exemplo, a imagem não é tão clara assim. O executivo tem pela frente o desafio de recuperar a empresa. Quem é o adversário que ele vai chamar para a briga? Ele vai chamar o prejuízo para a briga? O prejuízo tem cara? Ele vai chamar o mercado retraído para a briga? Será que você consegue criar uma imagem mental com a mesma facilidade com que você imaginou um lutador desafiando o outro? Será que consegue? E um estudante que tem pela frente o desafio de entregar um trabalho em 48 horas? Quem é o adversário? Quem ele vai chamar para a briga? E quanto a você? Qual é seu desafio? É superar a procrastinação? Você vai chamar a procrastinação para a briga? Vai bater nela até ela lamber a lona? Será que é assim? Você sabe que não. Em PNL, Programação Neurolinguística, para quem ainda não conhece, essa palavra desafio é classificada como nominalização ou substantivação. Do que se trata? Nominalização ou substantivação é quando nós pegamos um verbo e fazemos a mágica de converter esse verbo em um substantivo. Nominalização não é nome. Substantivação não é substantivo. Se você procurar no dicionário a palavra desafio, vai encontrar como definição essa expressão: ato ou efeito de desafiar. Se você não entender isso, de nada adianta substituir a palavra problema ou dificuldade por desafio. Não vai ajudar. Se você diz algo como: meu desafio para este ano é superar a procrastinação, também pouco vai adiantar. Sabe por quê? Porque seu cérebro não vai entender do que se trata. Seu cérebro não vai entender o que precisa ser feito. O desafio é o ato de desafiar.
Se você quer superar a procrastinação, então você precisa desafiar a procrastinação. Você precisa lutar contra a procrastinação. Você precisa brigar com a procrastinação até derrubar, pisotear e deixar essa procrastinação sangrando no chão. Será que é isso? Você não vai conseguir. Um lutador consegue bater no outro. Você não consegue bater na procrastinação porque a procrastinação é, mais uma vez, uma nominalização. Verbo transformado em substantivo. Para seu cérebro, isso é fumaça. Isso é um fantasma. Não tem cara, não tem corpo. Você nunca vai conseguir derrubar a procrastinação dessa forma. Você precisa entender a natureza daquilo que as pessoas chamam de desafio. A maioria das pessoas não sabe. Mas o desafio exige de sua parte o ato de desafiar. Você precisa desafiar alguma coisa. Na prática, você precisa desafiar regras, leis, autoridades. Assusta um pouco, não? Porque toda vez que você desafia regras, leis, autoridades, você está sujeito a consequências nada agradáveis. Você precisa estar disposto a pagar preço por isso. A maioria das pessoas não sabe que desafio significa desafiar regras, leis e autoridades. Numa outra linguagem, isso é sair da zona de conforto. Você está sujeito ao desconforto de sofrer consequências, de confrontar regras, leis e autoridades. Para isso, você precisa fazer uma outra coisa. Antes de você sair por aí, desafiando regras, leis e autoridades, e se meter em grandes encrencas, você precisa desafiar uma outra coisa muito mais poderosa do que as regras, leis e autoridades. Sabe do que estou falando? Você precisa desafiar suas próprias crenças. Você precisa confrontar suas próprias certezas, suas próprias regras sobre o que é certo ou errado. Suas próprias regras sobre o que você deve ou não deve fazer. Suas próprias regras sobre o que é capaz ou incapaz de fazer. O que você pode ou não pode fazer. Esse será o primeiro e maior desafio. Então é isso. Um ótimo domingo e até o próximo vídeo.